Que bênção, né? Seu Zé Antônio, e aí, firme? Bom demais. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, é a nossa meditação nessa noite, né? Sobre aqui a volta de Jesus. O apóstolo Paulo vai estar falando aí aquela jovem igreja aos Tessalonicenses, né? Uma jovem igreja em Tessalônica, que está passando ali algumas lutas, algumas perseguições, né? Estão sofrendo por causa também dos que morreram por doença, perseguidos, e o Paulo vai dar essa palavra. Ultimamente as pessoas estão dizendo por aí que está se falando de tudo, mas não se fala da volta de Jesus. Eu sempre, né, estou falando sobre a volta de Jesus, por aqui. Os irmãos que estão em casa também, que Deus possa abençoar, né, a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. A Ivana depois não quer que eu acuse ela das coisas, mas os irmãos veem que isso é ao vivo, né? Então tá. Ok? Chegamos aí? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de 13 em diante, né? Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, né? Então o apóstolo Paulo vem aqui socorrer os irmãos. É interessante que, vou aqui citar alguns versículos, né? Se os irmãos tiverem aí a condição de estar olhando, fiquem firmes aí. A igreja de Tessalônica, ela tinha sido ensinada por Paulo. Eles já tinham uma boa noção sobre a volta de Jesus, eles sabiam sobre a volta de Jesus. Eles tinham essa noção, né, de que nós, e a nossa esperança está literalmente na volta do Senhor Jesus Cristo, para nos buscar, para nos levar, para que nós possamos estar com Ele na eternidade, não é? Mas essa igreja é uma igreja que estava esperando a volta de Jesus logo naqueles dias, não tão longe. Você já vê o apóstolo Paulo escrevendo aqui, e você vê que na sua fala ele se coloca assim, né? E nós, os que estivermos vivos, né? Então a igreja de Tessalônica, ela esperava que a volta de Jesus fosse logo naqueles dias, mas aí vai-lhe uma perseguição, vai irmãos morrendo, vem dúvidas, não é? Pairando nas suas mentes sobre os que morreram, né? Eles vão ficar prejudicados em alguma coisa, ou nós é que estamos vivos que vamos ficar prejudicados. Muitos dos quais Paulo está dizendo que não tem esperança, né? Se entristecem, por quê? Porque quem não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não espera por uma eternidade em Cristo Jesus, não há esperança. Para quem vive somente essa vida, não há esperança, diz o apóstolo Paulo, né? Se a nossa fé não estiver firme em Cristo Jesus, esperando a vida que há de vir em Cristo Jesus, então não há esperança nenhuma. Mas nós, não, nós somos diferentes, ele vai dizer. Então esse pessoal está passando por lutas, por dificuldades, e aí surgem aí muitas, talvez dúvidas, né? E ele vai lidar com essas dúvidas no capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 17 e 18, diz assim: nós, porém, irmãos, né? Os irmãos estão lá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 e 18. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, e em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos
esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, não é? Então, houve uma tentativa de Paulo, não uma vez, mas duas vezes, de poder estar com aqueles irmãos, e não foi possível, né? O diabo impediu. Deus permitiu assim, né? Há uma intervenção aí, maligna, diz Paulo, mas Deus que está no controle permite que seja assim. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, né? Diz assim também: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, o que vocês têm, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Esse pessoal, né, aqui, eles... desculpa, irmão, só voltando, né? Eles têm um exemplo, mas olha o verso 1 e 2 do 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, não é? O apóstolo Paulo foi impedido de estar com eles, mas o apóstolo Paulo pôde enviar Timóteo, não é? Para poder fortalecer os irmãos, consolar os irmãos, ensinar os irmãos. Esses irmãos, diz no verso 12 do capítulo 3 que lemos, que esses irmãos são testemunhas na região. Eles são testemunhas pela sua fé, testemunhas pelo seu amor no Senhor. Eles são gente que estão dando um testemunho vivo, verdadeiro. 1 Tessalonicenses 3,6, Timóteo está voltando, né? Aí os irmãos vão observar no 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou de vocês, sempre guardando boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Esse pessoal, eles têm um bom exemplo. E o Timóteo, quando volta para Paulo, ele volta dizendo isso: olha, Paulo, o pessoal lá é um pessoal que foi bem ensinado, eles foram encontrados por Jesus, eles estão firmes na sua fé, eles preocupam com os outros, na sua comunidade, eles amam uns aos outros, né? São verdadeiros cristãos, estão firmes na sua fé. Hoje pela manhã eu citei lá para os irmãos que estive lá no Idealina, né? Lá no culto do irmão Ordacino, e foi bem isso, né, que terminou o culto, né? Uma pessoa após outra chegando para poder dizer sobre a fé e sobre o amor do seu Ordacino por Deus, por Jesus e pelas pessoas da comunidade. Pessoas chegando e falando até coisas que nem os próprios filhos sabiam que ele tinha feito, né? Como até fazer contas para poder pagar, ele mesmo pagar depois, a fim de poder socorrer pessoas no meio da comunidade. Isso demonstrando o seu amor, o seu cuidado pelo próximo, por causa de Cristo Jesus. As pessoas estavam dizendo lá, não é? Por causa da fé que ele tinha em Cristo Jesus, ele fazia desse jeito, né? Firme na sua fé. Os Tessalonicenses, pessoal firme na fé, demonstrando o seu amor, mas ainda aí com algumas dificuldades, né? Talvez começando a se entristecer por esses que estão morrendo. Às vezes, quando as pessoas partem, nós ficamos um tanto abatidos, não é? Começamos às vezes, ou somos tentados, levados a questionar o porquê, né? O porquê esse é novo, porquê agora, porquê levou, porquê que não deu mais um tempo, mas era tão bom, não é? Mas o Paulo diz que quando o Timóteo volta e vem trazendo esses questionamentos, o Paulo então vai, diante desses questionamentos, consolar os irmãos e tirar as suas dúvidas, ajudar esses irmãos. O Paulo, ele vai levar algumas instruções, algumas exortações para esses irmãos de como eles devem continuar a viver e
aonde que tem que estar a sua firme convicção, não é? Então, primeiro aí uma instrução para os santos em Tessalonicenses, aí no verso 11 e 12, não é? Do capítulo 4, verso 11 e 12. E ele já fez duas exortações, e aqui é a última, a terceira e última, e ele fecha aqui. E ele disse assim para os irmãos tessalonicenses: esforcem-se para uma vida tranquila, né? Cuidar dos bens próprios, ou dos seus próprios bens, dos seus negócios, e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, e não dependam de ninguém. Vocês não devem depender de ninguém. Um cuidado, o que nós podemos fazer de serviço ao reino para dentro da comunidade, no horizontal, para o próximo, né? Hoje de manhã eu disse que o nosso relacionamento no vertical com Deus, ele precisa ser expresso nesse horizontal, nos cuidados para dentro da comunidade. A verdade é que se nós estamos vivos em Cristo Jesus, se nós nascemos de novo, se nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor, automaticamente o nosso relacionamento com o próximo vai ser um relacionamento que vai expressar a imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Vai mostrar a luz do Senhor Jesus Cristo para dentro da comunidade. Como? Cuidando de uma comunidade que muitas vezes não merece ser cuidada, se pagando o mal com o bem, amando em todo o tempo, amando os de perto, os da igreja, os da família, amando o seu próprio inimigo. Precisamos expressar essas virtudes do Senhor Jesus Cristo no meio da comunidade, ser testemunhas, né? Levar à comunidade os feitos eternos do Senhor, mas também esse amor prático do Senhor, cuidando uns dos outros, cuidando da comunidade. E depois que ele disse como que eles têm que viver isso de forma tranquila, né? Tranquila, expressando o amor de Deus para dentro da comunidade e empenhando a sua fé como era o normal deles, ele começa então no versículo 13, né? A ajudá-los nas suas dúvidas, se é assim, né? Ou no seu desconsolo. Ele fala que nós não devemos ser ignorantes quanto aos que dormem. Precisamos ter noção, conhecimento. O dormem aqui, né? O nosso mestre que está presente, professor, que sabe muito mais do que nós aqui, né? O eufemismo que está aqui, o dormem aqui é só quando se usa uma outra palavra para aí, né? Suavizar uma palavra pesada. Então acharam que a palavra morte talvez era pesada, a palavra dorme suavizava os que morreram, dormiram. Mas o dormiram aqui literalmente já partiram daqui, já estão em Cristo Jesus. Eles foram estar com Jesus. A igreja de Tessalônica com certeza tinha entre eles, diante dessa perseguição, e a perseguição vai ficar cada vez mais forte, pessoas que foram perseguidas, executadas, os apóstolos, muitos dos discípulos, talvez alguns que andaram com Jesus, apedrejados, executados, crucificados, né? Essa perseguição vai crescer, pessoas vão partir, e aí eles têm esse pesar. Os que não tinham esperança, né? Ficavam tristes, muitos, por aqueles que morreram. Os que morreram sem Cristo, nós sabemos que, não há solução. Mas, para aqueles que morriam com Cristo, não é? Então, eles precisavam de ser alertados pela a esperança que há aí. Hoje a irmã falou bem aqui, não é? Sobre que nós estamos no mundo passageiro, isso aqui é somente uma rodoviária. Martinho Lutero, nas suas últimas palavras, ele vai dizer
que fomos somente peregrinos. Fomos somente peregrinos por aqui. Verdade, nós somos tão somente peregrinos por esse mundo, estamos passando por aqui. Nós que somos de Jesus, somos alcançados por Jesus Cristo, temos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, sabemos que o nosso fim não é por aqui. E por mais que você tenha uma vida tranquila, cuide dos seus negócios, tenha os seus filhos, por mais que você adquira algum bem e às vezes fica tentando trocar sempre por um bem mais caro, mais valioso, como se isso fosse ficar para a vida inteira por aqui, nada disso tem valor. De um momento para o outro você é levado, né? Eu acho que é bom você dar um confio para mim, né? Você é levado, e todas essas coisas ficam por aqui. O que importa mesmo é a sua fé em Cristo Jesus, a sua convicção em Cristo Jesus, porque o Senhor vai nos levar em um momento desse. O Senhor da Sina há 6 anos está falando que é o último ano, não é? E não era o último ano. O último ano foi esse ano. Esse ano foi o último ano. Ontem foi o momento do velório. Muitos dos nossos que estavam fortes, vigorosos, em plena idade, não é? Foram levados pelo Covid. Passou o Covid e levou. E eles estavam ali talvez pensando, não, né? Aqui a gente está pensando em um outro emprego, pintar a casa, trocar a casa, uma série de coisas, mas foram levados. Nem esperavam que seria assim, talvez estavam esperando, diante dessa luta lá em Israel, que Jesus estivesse já voltando e fossem levados no arrebatamento, vivos, assim como o nosso escritor, o apóstolo Paulo, mas não, foram levados antes. Os que dormem em Cristo precederão, né? Paulo explica a esperança, verso 14 e verso 15, ele vai dizer sobre isso, sobre pela fé, é pela fé que nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O mundo nos tem como loucos, o mundo acha que nós não somos gente certas, que esperamos, né, que confiamos, que cremos que o Filho de Deus, o próprio Deus, se tornou homem, veio na cruz do Calvário, enquanto todos os outros deuses estão exigindo sacrifício, o nosso Deus se entrega como sacrifício no nosso lugar, e Ele vai nos preparar lugar, e vai voltar para nos buscar. As pessoas acham que nós não estamos bem, mas é assim que nós cremos. Enquanto os judeus que estão lá em Israel estão esperando a primeira vinda do Messias, nós não, nós já estamos esperando a segunda volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar definitivamente. É nisso que nós cremos. Nós cremos sim que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu gosto do apóstolo Pedro, no seu discurso, no início de Atos, quando ele vai explanar sobre Jesus, né? E as pessoas ali, muitos vão se converter e perguntar para ele, o que nós devemos fazer agora, porque o Pedro, ele vai declarar isso, ele vai dizer, é isso. Jesus não poderia ficar na sepultura. Por quê? Porque em todo o tempo ele nos deu carteiradas, ele estava nos mostrando a sua identidade. Quando ele vencia a natureza, quando ele calava o mar, quando ele multiplicava os pães, quando ele chamava mortos para a vida, ele estava dizendo que quem ele era. E ele era simplesmente, se é assim, Deus. Deus. Ele é quem é o poderoso, não é? Então é isso que nós cremos. Essa é o centro da nossa crença, no Senhor Jesus Cristo. Ele é quem tem cuidado de nós em todo o tempo, e não é agora para o final, é lá já do seu Adão e da dona Eva, é antes deles, antes da fundação do mundo, todas as coisas feitas nele. É por isso que o Adão e a Eva não são extintos
quando pecam. Por quê? Porque Cristo já estava bancando todas as coisas. E hoje Ele também está nos sustentando como peregrinos nessa terra estranha, cheia de lutas e de sofrimentos, porque o Senhor Jesus Cristo nos ama e Ele virá nos buscar. Ele voltará, né? Ele então diz que, no verso 14, que nós estamos ligados a Jesus desde o início. Os que crê, os homens são sustentados por Ele, né? E por mais ninguém. Por mais ninguém. Eu respeito as pessoas, eu só não respeito as crenças que vão contra Jesus como fundamento, né? Só Jesus é o Senhor, não existe outro. Verso 15, os vivos estarão logo em seguida. Existe uma preocupação, né? Como que é esse negócio? E o Paulo vai dizer, olha, os que dormem vão ressuscitar primeiro, e logo em seguida, nós, os que estivermos vivos. Paulo se inclui, né, nesses que vão estar vivos enquanto Cristo voltar. Bom, sabemos que não foi bem assim. Já tem aí uns 2000 anos, e o Paulo agora está no além-túmulo também, junto com os que dormem, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Primeiro, os que nele dormiram, Champlin, né? Ele disse que esses virão com Cristo. Cristo os trará, diz o texto que Paulo cita agora em 1 aos Tessalonicenses, né? Com ele virá, vai trazer acompanhado, né? Nós que estamos vivos não precederemos a eles, mas eles serão arrebatados. Os seus corpos serão glorificados e eles se encontrarão nos ares com Cristo Jesus. O nosso irmão Ordacino é um deles, né? E antes da volta de Jesus, qualquer um de nós que dormirmos em Cristo Jesus, morrermos em Cristo Jesus, vamos estar junto com esses que dormem. Se Jesus voltar antes de nós partirmos, então estaremos com aqueles que estarão vivos. Depois Paulo ele fala sobre a volta de Jesus, no verso 16 e 17. O Adam Clarke, um teólogo, ele disse que talvez no grito alguma coisa deve ser mais ou menos assim: levantai-vos para o julgamento, né? Levantai-vos para o julgamento. Na volta do Senhor Jesus Cristo, vamos ser levantados. Uma voz de comando, de um general, de exército, né? Eu sou ex-militar, eu lembro bem quando o general de brigada ia no quartel e todo mundo se postava para receber e ouvir as ordens do general. Ficamos aqui pensando sobre essa volta do Senhor, que diz que o Senhor, Ele mesmo, Ele é quem vai dar ordem para que todo esse momento comece. E esse momento, ele começa com o Senhor dando ordem aos seus exércitos. Lá estarão arcanjos, e aí alguns estudiosos dizem, quando fala arcanjos, com certeza o Miguel deve ser uns que está na frente, não é? Um toque de trombeta, e indo para vencer o anticristo, para vencer as lutas, para reunir o seu povo nos ares, para concluir tudo aquilo que estava prometido. Paulo diz, meus irmãos, não sejamos ignorantes, o Senhor descerá dos céus sobre as nuvens, Ele vai estar sobre as nuvens, e Ele então dará ordem para os feitos. A sua voz, ela será obedecida pelos anjos, obedecidas pelos que dormem, obedecidas pelos que estarão vivos. Quando eu penso nessa obediência dessas ordens quanto aos mortos, eu lembro aquele momento em que Jesus está de frente com o túmulo de Lázaro e ele diz, Lázaro, né? Fique de pé. Bom, as pessoas que estão do lado de fora
Deve ficar meio assustada, né? Como? Ele está falando para mortos ficarem de pé? E é engraçado que quando se abre o túmulo de Lázaro, ele está de pé. Jesus, mais uma vez, dá uma carteirada, né? Segundo o Maurício, ele dá uma carteirada dizendo: pessoal, olhem para mim, não olhem para o Lázaro. O pessoal está olhando para o Lázaro, assustados com o acontecimento, mas Jesus está dizendo: olhem para mim, veja quem eu sou, veja o que eu vou e posso fazer. É o homem que ouve Jesus no além-túmulo e obedece. Só obedece. Então a voz do Senhor, ela é poderosa. O Senhor, ele é poderoso. Sobre os mortos, ele ressuscita os mortos. Esses dias eu estava, sábado, quando eu estava indo para Idealina, eu liguei o rádio, estava indo sozinho, 5h30 da manhã, liguei e eu estava lá vendo uma discussão teológica, né, sobre, e aí, vai ver quantos arrebatamentos, né, o primeiro é secreto, o segundo não, como que é, e o pessoal vai, né. O fato é que Paulo disse que nessa volta de Jesus, Jesus chama os que dormem e esperaram nele. Todos aqueles do Velho Testamento que esperaram nele. E eles ressuscitarão em um corpo glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Paulo diz que em segundo momento, os que estiverem vivos também serão transformados num corpo glorificado, com uma glória de corpo muito diferente da que se tem esse nosso, e nós encontraremos o Senhor nos ares. Bom, acredito que o que o Paulo está dizendo não é que nem quem morreu primeiro vai ter vantagem nenhuma, nem é que quem está vivo e vai ser transformado agora também vai ter uma vantagem maior sobre os que morreram primeiro, mas que todos eles têm a mesma situação, são iguais. Eles, tanto os mortos quanto os vivos, serão transformados e encontrarão com o Senhor para a eternidade nos ares, onde o Senhor irá nos encontrar. Então, nesses dias em que nós temos muitos, né, irmãos queridos que estão perdendo seus queridos, seus entes, e às vezes sofrendo, né, muitos que estão com medo da Covid, estão aí, travado dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas, com medo da morte. Meu irmão, você precisa nessa noite colocar sua vida diante do Senhor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que as nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus, e que com Covid ou sem Covid, com álcool ou sem álcool, com máscara ou sem máscara, trancado ou solto na comunidade, quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Quando começou a Covid, eu disse: irmãos, olha, se tem um grupo que deve morrer um pouco mais do que os outros, são os pastores, porque os pastores têm uma missão e uma responsabilidade, é a de cuidar das ovelhas, e isso é preciso coragem. E eu vi muitos pastores e muitos irmãos que até agora às vezes estão acovardados, fugidos com medo da morte. Mas desde o início, quando as pessoas estavam dizendo: olha, pastor, aqui no cemitério é negócio de 5, 10 pessoas, não podem, porque quando começou isso, ficava-se longe do caixão, coisa de 20 metros ou mais, né? Era longe, nem podia chegar perto. O pessoal judiou muito de nós, depois foram descobrindo que a coisa não era muito mais assim. Hoje o pessoal já está mais perto, né? Mas Deus, naquele tempo, foi para lá que eu fui. Pessoal, pastor, mas o senhor tem diabetes, como que é o negócio? Eu falei: gente, não preocupa não, deixa eu te explicar. Jesus está no controle de todas as coisas. Não vamos tomar cuidado? Vamos sim, vai colocar máscara, coloca máscara, tem que usar álcool, sem negacionismo. Mas eu preciso dizer para você que quando chegar a tua hora, não importa se você está de máscara ou não, com álcool ou não, com Covid ou não, o Senhor vai nos resgatar. Ele está no controle de todas as coisas. E o Paulo vai dizer assim, olha, verso 17, e nós estaremos com ele sempre, para a eternidade. O nosso fim não é nesse mundo.
Vamos viver, vamos comer o melhor que nós pudermos, glorificar o Senhor e dar a Ele honra e glória em todas as coisas. Inclusive, eu sempre digo e falo isso nessa noite, se você tem um pouquinho mais sobrando, meu irmão, eu quero dizer para você que não deve ser para você. Deve ser para alguém que tem necessidade, está perto de você, e você precisa administrar isso na vida da pessoa. Porque quando formos embora desse mundo, não vamos levar coisa alguma daqui. Então administre bem tudo que o Senhor tem te dado, seja dinheiro, seja tempo e a sua saúde. Administre bem a favor do reino de Deus, porque nada disso vai ao céu. E ele vai terminar dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras, né? Console-se uns aos outros. Se você encontrar um irmão desconsolado, você precisa ir para ele e dizer, meu irmão, coloca a sua fé, coloca a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está voltando. O Senhor prometeu de nos buscar e Ele está voltando para nos buscar. Ele prometeu de, num arrebatamento, num corpo glorificado, nos tornar e estar com Ele para sempre, e o Senhor está cumprindo isso. Está chegando a hora disso. Porque nós cremos na nossa viva esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Não sei como está a sua vida, mas eu queria que você pudesse estar colocando a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você que está em casa, não sei como que você está, se você também tem estado desconsolado, entristecido pela perca de alguém, ou pelas lutas que você está vivendo, pelas dificuldades financeiras que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, se aquete no Senhor, se coloque no Senhor, confie no Senhor, lembre-se, o Senhor voltará para nos buscar. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele não disse o dia, não disse a hora, Ele disse só para nós crermos e nós confiarmos nele, e Ele vai voltar. Naquele maravilhoso dia, né? Hoje nós não ensaiamos o hino, né, Flaviane? Para a gente poder cantar no final, outro dia a gente pode cantar aquele hino, né? O mercado está vazio. O mercado está vazio. Um dia vai estar vazio não por causa da Covid, não porque você não pode ir no supermercado, mas vai estar vazio porque o povo de Deus foi arrebatado, foi tirado da face da terra, e está com seu Senhor nos ares. Que você possa se apegar ao Senhor Jesus Cristo e ser encontrado nesse maravilhoso dia. Pai, nós queremos louvar ao Senhor. O Senhor que conhece os nossos corações, sabe das nossas dificuldades. Muitos irmãos, não só dessa igreja, mas de outras igrejas, que muitas vezes, meu Pai, tristes, alguns desconsolados, meu Deus, nós queremos que o Senhor permita que eles possam ouvir essa palavra. E possam, meu Pai, tão somente empenhar a sua fé, a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Não temos um bem maior. O nosso bem maior é o Senhor. Confiamos no Senhor. Não temos, meu Pai, o que temer. Não temos que temer, meu Pai, a Covid, a morte, as lutas, as perseguições, as tribulações, assim como aqueles irmãos de Tessalônica também, diz Paulo, eles não teriam o que temer, porque nós confiamos no Senhor. Sabemos, meu Pai, que nós pegamos uma passagem nesse trem e nós queremos chegar até o Senhor na eternidade. Não queremos rasgar o bilhete nem pular do trem. Nós queremos, meu Pai, sim, se é preciso sofrermos, meu Pai, queremos, meu Pai, que seja no Senhor e que o Senhor esteja consolando e operando a Tua graça sobre nós. Queremos nos encontrar com o Senhor. Esperamos, meu Pai, ansiosamente ao Senhor e pedimos que o Senhor possa nos fortalecer, fortalecer os irmãos que estão no presencial, fortalecer os irmãos que estão, meu Pai, também na live, em casa. Meu Deus, tira todo medo, toda dúvida, coloque certezas, meu Pai, a certeza da fé no seu coração, essa plena convicção de que nós somos do Senhor, e o Senhor virá nos buscar. E nós te louvamos por isso nessa noite,
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.